Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos no 6º volume, vamos hoje começar o capítulo 3, pregando para os Estados Unidos, parte 2. Los Angeles, 22 de julho de 1975. Haviam se passado mais de 3 semanas desde que Prabhupada dera a ordem para a BBT produzir 17 livros em 2 meses. Agora Rameshvara e Radha Vallabha enviavam o relatório de que o ritmo do trabalho estava bom em todos os departamentos e que os devotos estavam determinados a cumprir seus prazos. A maioria dos trabalhadores da gráfica compareciam ao Mangalarti às 4h30 da manhã, cantavam suas voltas prescritas de japa e trabalhavam o dia inteiro até tarde da noite, às vezes tomando apenas uma refeição. De outros departamentos da ISKCON, novos editores, pintores, fotógrafos, organizadores de índice, datilógrafos, revisores e layoutistas haviam sido convocados. Todos cooperavam para satisfazer o desejo de Srila Prabhupada. Era como se nada mais existisse perante eles além daquela tarefa. A Kingsport Press, uma das maiores gráficas do país, aceitara o trabalho de imprimir, concordando em adiar todos os outros compromissos, a fim de ocupar suas impressoras e encadernadoras funcionando 24 horas por dia, até que todos os 17 volumes estivessem prontos. Uma companhia de papel em Nova York concordara em fornecer papel a preços acessíveis, de modo que todos os prazos pudessem ser cumpridos. O fotógrafo principal da BBT encontrava-se na Índia fotografando os locais onde Chaitanya manifestara seus passatempos, principalmente na Bengala e em Orissa. Srila Prabhupada estava sempre à disposição dos artistas e editores de Bengali, respondendo suas perguntas. Várias vezes por dia, seus discípulos consultavam-no sobre o uso exato de palavras sânscritas e bengalis. Não se tratava de um trabalho de mera erudição linguística, uma vez que cada palavra precisava ser traduzida à luz das explicações dos acharyas anteriores e da própria compreensão consciente de Krishna de Srila Prabhupada. Prabhupada advertia os discípulos editores a fazerem-lhe perguntas em vez de fazerem alterações nos textos originais. Os artistas faziam suas perguntas costumeiras sobre como as coisas deveriam aparecer de acordo com a visão transcendental de Srila Prabhupada. Em seu desejo de produzirem pinturas inteiramente precisas, ansiavam fazer-lhe perguntas quase intermináveis. Prabhupada dissera que as pinturas transcendentais de seus discípulos eram como janelas para o mundo espiritual. Os artistas não desejavam que suas imaginações obscurecessem a visão. Certo dia, Rameshvara entrou no quarto de Srila Prabhupada com algumas telas pintadas por um dos artistas, cuja competência era questionada pelos artistas mais experientes. Gauri Devidasi, artista em questão, era uma distribuidora de livros com talentos artísticos, ocupada agora em serviço de emergência para a maratona de produção de livros. Rameshvara mostrou a Srila Prabhupada sua pintura do templo de Gunditya. O veredito de Prabhupada, saiu muito boa. Um dos artistas mais velhos estavam presentes, apontou diversos erros técnicos, mas Srila Prabhupada replicou: um tio cego é melhor do que nenhum tio. Ele disse que, além do mais, a pintura demonstrava um espírito devocional que os leitores do livro apreciariam. Devido à presença de Srila Prabhupada em Los Angeles, intensificou-se a maratona de produção de livros. Mesmo sem comparecerem às caminhadas matinais de Prabhupada, ou às aulas, ou às leituras noturnas no jardim, os devotos do departamento editorial estavam em êxtase. Trabalhavam o dia inteiro no que Prabhupada mais queria, e segundo concluíram, seria um egoísmo pararem de trabalhar para ir vê-lo.
dando toda a energia deles para Cristo, sentiam bem-aventurança. A editora estava movimentada dia e noite. Não era incomum ver devotos curvados sobre suas escrivaninhas ou máquinas de escrever, ou deitados ao lado de seus cavaletes às 2 ou 3 da manhã. Os revisores viam manuscritos chegarem e saírem de suas mãos com tanta rapidez que lhes era quase impossível acompanhar o ritmo do trabalho. Um artista corria o risco de adormecer perante uma pintura inacabada e, ao despertar, encontrá-la sendo terminada no cavalete de outro artista. Lamejo era praticamente sem dormir, orquestrava tudo, incluindo o fotógrafo na Índia, a gráfica e a companhia de papel. Às vezes ele trabalhava diretamente com Radha Vallabha em diversos aspectos da produção. Radha Vallabha estabelecia os prazos e os cumpria a todo custo. Para os trabalhadores da editora, ele parecia estar presente em toda parte, estimulando-os, trazendo-lhes suprimentos, atendendo às suas necessidades, implorando e coagindo-os a completar suas cotas. Mas certa noite ele interrompeu as suas atividades e entrou no quarto de Prabhupada durante uma reunião informal de devotos. Prabhupada, com os olhos cerrados, sua cabeça balançando suavemente, ouviu uma fita de bhajans cantadas por ele. Ao abrir os olhos e ver Radha Vallabha sentado entre os outros, ele disse: "Estou tomando seu tempo." E novamente cerrou os olhos. Um dos devotos levantou a voz e disse: "Oh, não, Prabhupada. O senhor não está nos incomodando." Mas outro devoto virou-se para Radha Vallabha e disse: "Acho que Prabhupada estava falando com você." Radha Vallabha percebeu o que Prabhupada queria dizer. Ele queria que Radha Vallabha voltasse ao trabalho. Era como se Prabhupada realmente estivesse dizendo: "Por que está sentado aqui olhando para mim? Volte ao trabalho." Srila Prabhupada estava satisfeito com a sinceridade de seus discípulos. Ele pedira que eles produzissem 17 volumes em 2 meses. E ao invés de tentarem explicar-lhe por que aquilo era impossível, eles levaram a ordem a sério, que não podiam conceber rejeitá-la, adiá-la ou modificá-la. Ao invés de modificarem as ordens, modificaram suas vidas. Ultrapassaram o domínio do trabalho rotineiro e entraram no domínio do esforço extraordinário. Como resultado, tanto ele quanto Prabhupada sentiam grande satisfação. Como Prabhupada dizia, tudo aquilo era um plano para a satisfação do Sr. Chaitanya e dos acharyas anteriores. Srila Prabhupada decidiu continuar sua viagem pelos Estados Unidos, visitando Laguna Beach e San Diego, e então seguindo para Dallas. Depois visitaria Nova Orleans e a fazenda da ISKCON em Mississippi. Daí viajaria para Detroit, Toronto, Boston e Nova York, embarcando enfim para a Europa e a Índia. Do ponto de vista de Prabhupada, sua viagem era imprescindível para a pregação da consciência de Krishna, como disseram em sua mensagem ao chegarem a Berkeley: "Estou viajando por todo o mundo 2, 3 vezes por ano. Meu dever é cuidar para que meus discípulos que me aceitaram como guru não caiam. Esta é a minha ansiedade." Prabhupada se preocupava com seus discípulos, mas também se preocupava com as outras pessoas. Aflito com o estado caído e ignorante da humanidade, especialmente no Ocidente, queria ajudar o mundo de língua inglesa, conforme lhe ordenara seu mestre espiritual. Fora com esse espírito que 2 anos atrás, em Calcutá, saíra de seu leito de enfermo e voara para Londres a fim de participar do Rath Yatra. Este era seu grande desejo, pregar no Ocidente.
onde as pessoas estavam fortemente presas a filosofias especuladoras, negando Deus e glorificando o gozo dos sentidos. Para a massa popular não seria fácil deixar de lado tantos hábitos ignorantes, porém, conforme ele dizia, se pudesse transformar pelo menos uma pessoa em devoto puro, então seu trabalho seria exitoso. Durante alguns meses, Prabhupada trabalhava intensamente com seus projetos importantes na Índia, mas acabava sempre voltando para o Ocidente para de novo viajar e pregar. As duas coisas eram necessárias, desenvolver seus projetos na Índia e viajar pelo Ocidente. Quando em Berkeley, Yogi Bhajan e companhia expressaram seu espanto de como, viajando por todo o mundo, Prabhupada pessoalmente mantinha seus discípulos, Prabhupada admitira que era difícil e que estava tentando treinar seus secretários GBC para liderar seu movimento. Mas até aquele momento parecia que, enquanto tivesse forças para fazê-lo, ele continuaria a viajar. Laguna Beach, 25 de julho de 1975. Laguna Beach ficava a cerca de 2 horas de distância de Los Angeles. O templo, uma casa perto da praia, estava lotado de convidados e devotos visitantes. Após Prabhupada sentar-se em sua recém-estofada Vyasasana, alguns líderes do templo adiantaram-se e um a um banharam-lhe os pés. No transcurso de sua aula, Prabhupada falou contra o consumo de drogas. Alguém aqui que possa dizer, sou o controlador? Alguém que possa me responder? Talvez vocês pensem que são os controladores, mas são controlados pelas drogas. A cidade de Laguna Beach era notória como centro de tráfico de drogas. Prabhupada viera não para adular as pessoas com uma espiritualidade sentimental, mas sim para extirpar a ilusão de todos. Banhar os pés do mestre espiritual era bom, mas era preciso seguir estritamente as regulações para ser um devoto genuíno. Era preciso escolher entre ser controlado pelas drogas ou por Krishna. Prabhupada hospedou-se ao lado do templo em casa de um vizinho. Sua primeira visita foi Rishi Das, que abandonara seus votos de iniciação e deixara a consciência de Krishna. Usando barba e cabelos compridos e encaracolados, ele aparecera com muita informalidade para fazer uma pequena visita a seu ex-mestre espiritual. Prabhupada recebeu Rishi com carinho e ambos trocaram cordialidades e deram risadas juntos. Contudo, a atitude de Rishi era atrevida, quase desafiadora, sem demonstrar qualquer arrependimento. Prabhupada não ficou muito feliz de ver o estado daquele rapaz a quem ele concedera a ordem de sannyasi poucos anos atrás. Nos primeiros anos, Prabhupada sempre chorava quando um discípulo o deixava. Naqueles dias era raro um discípulo cair e quase não se ouvia falar nisso. Mas com o passar dos anos, Prabhupada vira mais e mais quedas, mesmo entre os líderes do GBC e os sannyasis. Em 1967, quando uma de suas primeiras discípulas, Krishna Devi Das, abandonara seu esposo, Subala, e se fora como um namorado, Prabhupada consolara Subala, lembrando-lhe como era raro alguém conseguir tornar-se um devoto de Krishna. O impressionante não é que Krishna Das tinha saído, dissera Srila Prabhupada, mas sim que possamos permanecer na consciência de Krishna. Embora os devotos deixassem a consciência de Krishna por diversas razões, Srila Prabhupada encarava todos eles como vítimas da ilusão. Quase sempre resultava no mesmo,
quer o desertor saísse sob o pretexto de uma nova religião ou de novas oportunidades econômicas ou do que fosse, em geral ele ou ela passavam a levar uma vida de gozos e sentidos, abandonando o caminho estrito da autorrealização. Com certeza esse também era o caso de Rishi. Quando Srila Prabhupada perguntou-lhe o que ele andava fazendo, ele riu e disse que tocava saxofone. Não era necessário perguntar-lhe se estava cantando 16 voltas ou seguindo as 4 regras. Rishi, porém, insistia em segurar a Srila Prabhupada que estava indo bem. Acho que tenho mais liberdade, a glória, disse Rishi. Você acha que tem liberdade? Desafiou Prabhupada. Alguma, explicou Rishi. Estudo e trabalho. Qual a sua idade? Perguntou Prabhupada. 29. Você tem liberdade para não envelhecer? Persistiu Srila Prabhupada. Não. Então qual a sua liberdade? Rishi deu uma risada curta. Isso não me importa. Está bem, replicou Prabhupada, mas eu estou pesquisando. Agora tenho 78 anos. Não desejo morrer, mas sou forçado. Você também é forçado a envelhecer. Ninguém quer ficar velho. Recordando algo da filosofia consciente de Krishna, Rishi procurou argumentar contra Prabhupada, dizendo que, embora fosse forçado a envelhecer, segundo a transmigração da alma, ele seria livre depois da morte. E, de qualquer forma, havia outras liberdades. Prabhupada persistia em seu ponto original. A morte é inevitável, a velhice também. Ninguém a deseja. Todos querem juventude. Até um velho vai à praia em busca de saúde. Eu quero juventude, mas não posso tê-lo. Onde então está a liberdade? Então Prabhupada falou longamente para o benefício de Rishi, bem como para o benefício dos outros devotos presentes no recinto. Diz que as pessoas influenciadas por Maya declaram ser livres. Os viciados em drogas e os alcoólatras pensam que são livres para deitarem-se na rua. Todavia, suas ações prendem-nos às estritas leis da natureza material. O bandido declara-se livre das leis do Estado, mas é posto na cadeia. Que adianta ele dizer que é livre? Portanto, Krishna diz, explicou Prabhupada, para entregarmos a ele toda a liberdade que porventura obtivermos. Os comentários de Prabhupada sobre a falsa liberdade vieram a calhar. 2 horas depois de sua chegada, ele já expusera a mistificação de Laguna Beach. Rishi continuou a rir, a argumentar, mas perante Srila Prabhupada ele era apenas outro jovem sem nenhuma resposta verdadeira. Prabhupada não estava interessado em detalhes, só queria ajudar seu discípulo. No entanto, Rishi fazia uso da liberdade de que dispunha para desafiar o representante de Krishna, confiando, ao invés disso, em sua juventude, suas drogas e sua música. A porta abriu-se. Estes são alguns professores, Srila Prabhupada, anunciou um devoto, que formam parte de nossa congregação. Prabhupada cumprimentou os novos convidados e pediu-lhes que sentassem nas almofadas. Eu estava conversando com esse rapaz sobre liberdade, disse Prabhupada. Disse que não temos liberdade, somos sempre dependentes. Qual é a sua opinião quanto a isso? Um dos professores disse que concordava e Prabhupada continuou falando. Conversou com os professores por mais de 1 hora. Quase no fim do encontro, Saumya, filho de 3 anos de Upendra, saiu do colo de sua mãe e aproximou-se de Prabhupada. Prabhupada deu-lhe algum dinheiro que estava sobre a escrivaninha e o menino correu de volta para a mãe e entregou-lhe o dinheiro. Sim, quando eu era jovem, recordou Prabhupada, se eu conseguisse algum dinheiro, levava para minha mãe. Porém, quando me zangava com ela, eu o exigia de volta. Às vezes eu roubava dinheiro da carteira de minha mãe e ia assistir filmes de Charlie Chaplin.
Segundo disse ele, sua cena favorita era uma do filme chamada Tempos Difíceis, quando Charlie Chaplin sentava-se a uma mesa com garfo e faca para comer uma bota. San Diego, 27 de julho de 1975. Srila Prabhupada viajava de carro pela rodovia de San Diego antes do amanhecer, a caminho de San Diego para participar de um festival no Parque Balboa. No caminho ele passou por San Clemente, onde morava o ex-presidente Richard Nixon. Prabhupada acompanhara o desmascaramento e a demissão de Nixon, e com frequência mencionava o fato em suas palestras, às vezes como exemplo de como até homens muito poderosos estavam sujeitos a ansiedades e à perda. Outras vezes para ilustrar a necessidade de as pessoas receberem treinamento adequado nas 4 ordens sociais naturais. Um devoto mencionou que o Sr. Nixon vivia ali sem nenhuma posição, desprezado por seus compatriotas. Então vocês devem ir e pregar para ele, disse Srila Prabhupada. Disse que tendo o homem perdido tudo e estando mergulhado em lamentação, talvez estivesse receptiva a ouvir sobre a verdade absoluta. Prabhupada tentara aproximar-se de Mahatma Gandhi numa circunstância semelhante. No Parque Balboa, Prabhupada ficou satisfeito com as barracas, com as tendas coloridas e com o palco erguido pelos devotos no prado. Mal começara ele a palestrar para uma grande multidão, quando um homem na audiência pôs-se a gritar. Prabhupada perguntou o que ele dizia e um devoto explicou. Srila Prabhupada, o homem diz que quer fazer sexo mais do que uma vez por mês. Ele está querendo perturbar, disse Prabhupada ao microfone. Após um momento de tensão, Prabhupada prosseguiu sua palestra. Assim como esse homem está falando sobre sexo, todo este mundo material também está encantado pelo sexo. Tomando os brados de protesto como um novo enfoque para sua palestra, Prabhupada citou a declaração de Prahlada Maharaj de que todo enredamento material começa no gozo sexual, que comparado ao prazer transcendental, é insignificante e abominável. Porém, a verdadeira felicidade está acima dos sentidos, assegurou Prabhupada. Tudo que gozamos com os sentidos grosseiros é temporário, ao passo que o gozo permanente é transcendental. Ora, este homem, prosseguiu ele, afirmava querer sexo pelo menos uma vez por mês. Sim, isso é permitido. 5 dias após o período menstrual da mulher, o esposo e a esposa podem fazer sexo para procriar filhos piedosos. Prabhupada utilizou o termo técnico védico Garbhadhana Sanskara para descrever o processo de purificação do sexo no matrimônio. Os devotos ficaram espantados de que, diante de uma multidão de californianos liberados sexualmente, Prabhupada advogasse o sexo responsável e legítimo. Normalmente ele discutia tais assuntos em cartas escritas para casais, quando muito. Mas se os americanos queriam sexo, então Prabhupada deixá-los ir a fazê-lo. Só que ele enfatizava o sexo responsável e restrito. Caso contrário, o sexo irresponsável provocava sofrimento. A vida sexual não é negada, disse Prabhupada, mas é preciso assumir a responsabilidade pela vida sexual. Senão a pessoa prende-se a muitas atividades pecaminosas. Vocês podem fazer sexo uma vez por mês? Isso está prescrito, porque a mulher tem um período menstrual a cada mês. Assim, a vida sexual tem por objetivo a procriação de bons filhos e não o gozo do sentido.
Se praticarem sexo de forma regulada, o mundo terá como escapar de virar um inferno. Se praticarem sexo de forma desregrada, então o mundo inteiro virará um inferno. A vida sexual não é negada. Embora não seja negada, deve ser praticada de forma regulada para que todos possam gerar boa população e viver muito alegremente. Especialmente no momento atual, se vocês puderem produzir filhos capazes de se tornarem conscientes de Krishna, estarão prestando um grande serviço ao Senhor, pois carecemos de uma população consciente de Krishna. De outro modo, esse mundo está indo para o inferno. Houve grandes impérios como o romano, o grego e mais tarde o Império Mogol, o Império Britânico. Então tivemos Napoleão, Hitler, Mussolini, todos esses impérios e homens poderosos vieram e se foram. Deles só restou o nome. Nada é permanente. Bem, eu vim para o seu país, os Estados Unidos, resolvi vir para cá porque ouvi dizer que seu país era muito bom. É muito bom. E chegando aqui, constatei que seu país é de fato muito bom. Suas cidades, seus prédios, seus homens também, pois a maioria de meus alunos são americanos. Eles me ajudam muito bondosamente a difundir esse movimento. Então tenho estudado bastante o estilo de vida americano. Eles têm bom coração. A única coisa que lhes falta é consciência de Krishna. Por falta dessa consciência de Krishna, a despeito de todas as suas opulências, vocês estão ficando confusos e frustrados. Segundo me disseram, 1 em cada 3 americanos é paciente de um psiquiatra. Por quê? Porque vocês são infelizes. Porque deveriam ser infelizes. Vocês têm tudo, comida, terra, dinheiro, inteligência suficientes. Porque deveriam ser infelizes. Procurem encontrar a causa disso. Sem consciência de Krishna, sem consciência de Deus, ninguém pode ser feliz. Esse é o motivo. A plateia ao ar livre agora estava calada e atenta. Prabhupada falou por cerca de 40 minutos, expondo diferentes aspectos da filosofia consciente de Krishna, e concluiu solicitando aos homens e mulheres americanos que cooperassem seriamente em consciência de Krishna e dessa maneira encontrassem a felicidade. Sua palestra foi aplaudida e os devotos continuaram a receber a multidão por toda a tarde, cantando e dançando e distribuindo praçada. Um visitante indiano explicava a Prabhupada por que a Índia tinha que fabricar armas nucleares e manter forças armadas. Mas Prabhupada discordou. A razão, segundo ele, era a escassez de kshatras genuínos. Já não havia homens de coragem, por isso agora a mulher estava no poder. Os jornais do dia noticiavam o incidente de um navio mercante americano, o Maya Case, que navegando dentro do limite marítimo de 40 quilômetros do Camboja, fora apreendido sem aviso prévio. O presidente Ford assumira a posição firme enviando marinheiros americanos ao Camboja. 15 deles foram mortos e 50 ficaram feridos na operação de resgate do navio. E os Estados Unidos bombardearam o Camboja. Prabhupada disse que os Estados Unidos estavam corretos ao tomarem medidas rigorosas para defenderem seus cidadãos no exterior. Sim, os Estados Unidos devem ser fortes, declarou ele. Porém, em primeiro lugar, eles devem se tornar conscientes de Krishna. Se esta fosse uma nação realmente consciente de Krishna, eles deviam declarar: se vocês tocarem no cabelo de um de nossos homens, nós lutaremos. Srila Prabhupada falava vigorosamente, manifestando para os devotos a visão de uma nação americana poderosa que lideraria o mundo
em consciência de Krishna. Isso despertou neles a esperança de um patriotismo puro, tal como na antiga cultura védica, quando líderes conscientes de Deus haviam governado o mundo. Na manhã seguinte, antes de ir para o aeroporto, Srila Prabhupada deu sua caminhada no Parque Balboa. Ao ouvir o doce cantar dos pássaros, ele disse que eles eram felizes. Eles apenas colhem as frutas e cantam de manhã, disse ele, Rameshwara. Mas quando dizemos às pessoas que elas poderão nascer na próxima vida como animais ou pássaros, eles dizem que está tudo bem, pois essas criaturas são mais felizes do que seres humanos. Prabhupada. Mas como vocês são patifes, ignoram que podem ser mais felizes se voltarem ao lar, se voltarem ao Supremo. Isso vocês não sabem. Os devotos gostavam de apresentar Srila Prabhupada a todas as espécies de assuntos para conhecerem seu comentário a respeito dos mesmos. As conversas mudavam de um assunto para outro à medida que os devotos, ora, mencionavam exemplos horrendos da degradação contemporânea, ora punham à prova suas próprias dúvidas, fazendo-se passar por agnósticos. Ou às vezes eles apenas chamavam a atenção de Prabhupada para visões e sons comuns. Qualquer que fosse o assunto, Prabhupada ensinava os devotos a ver as coisas a partir da perspectiva transcendental. E dessa maneira ele também lhes mostrava sua própria pureza e humanitarismo. Quando um devoto informou a Prabhupada que Balboa foi o primeiro homem a ver o Pacífico, a princípio Prabhupada pareceu impressionado, mas no momento seguinte ele escarneceu. Todos já estiveram aqui, eles não sabem disso. Os oceanos Pacífico e Atlântico são mencionados no livro Kumara Sambhava de Kalidasa Kavi. Esses tolos não sabem de nada. Eles dizem, fui o primeiro homem a vir aqui. Como se antes dele não houvesse nenhum homem. Veja só. Prabhupada cumprimentou os devotos pelo festival realizado no parque no dia anterior e aconselhou-os a promover tais festivais todos os dias. Vocês são tão ricos que podem fazê-lo, disse ele risonhamente. Festival contínuo. Comuniquem-lhes. Venham, tomem praçada, cantem Hare Krishna. Justamente como é mesmo aquilo? Quem me falou disso? Massagem contínua, não é? Tamal Krishna Goswami. Sim, há academias onde se pode receber massagem 24 horas por dia. 24 horas, disse Prabhupada sorrindo, analogamente 24 horas de prasadam grátis. Venham. Mas eles não têm fome, disso pelo menos não. Enquanto caminhavam em direção a um prado, eles depararam com um homem plantando bananeira. Esse é um dos nossos rapazes? Perguntou Prabhupada. Os devotos riram e replicaram, não, yoga. Ele quer ser imortal, disse Rameshwara. Não, disse Prabhupada, esse os mantém saudáveis. Tamal Krishna, é bom para o corpo, Prabhupada? Sim, chama-se Sirsasana, ficar de cabeça para baixo, Sirsasana, Padmasana, Yogasana, existem muitos asanas. Tamal Krishna, não mais praticamos. Sim, não temos tempo para dormir, disse Prabhupada sarcasticamente. Os devotos rirem de sua observação picante. Afora isso, prosseguiu Prabhupada, não há mal algum nisso. Esta yoga asana faz bem para a saúde. Ao ouvir o surpreendente elogio de Prabhupada ao Hatha Yoga, um devoto perguntou o inevitável. Então podemos praticar Hatha Yoga se tivermos tempo? A essa altura a caminhada havia terminado e todos estavam de volta aos carros. Srila Prabhupada deu um risinho,
como se estivesse consciente de que fora fisgado com uma pergunta controvertida. Hare Krishna, disse ele ao entrar no carro, e acrescentou, não é necessário. Dallas, 28 de julho de 1975. Swami, o que o traz aqui? Perguntou um repórter no aeroporto Fort Worth de Dallas. Esse é meu lar, disse Srila Prabhupada. A resposta encantou seus discípulos. Tenho muitos filhos, netos, daí vim para vê-lo. Srila Prabhupada escrevera acerca do Gurukula de Dallas em um de seus comentários do Srimad Bhagavatam. Ele escrevera que o movimento da consciência de Krishna estava treinando uma nova geração de Vaishnavas em sua própria escola de Dallas, Texas. Mais de 100 meninos e meninas estavam agora matriculados e Srila Prabhupada gostava de visitar a escola sempre que viajava pelos Estados Unidos. Aqui, como em outros projetos da ISKCON nos Estados Unidos, ele se envolvia pouco com a administração, mas fazia suas visitas colocando-se à disposição dos professores, que sempre tinham muitas perguntas. Como a educação consciente de Krishna não tinha precedentes no Ocidente, e como os devotos desejavam desenvolver uma escola exatamente de acordo com o desejo de Prabhupada, eles sentiam necessidade de fazer-lhe perguntas sobre o currículo, os métodos de ensino, a higiene, a recreação e assim por diante. Sob um clima de 37 graus, os alunos estavam sem camisa, Srila Prabhupada mantinha ligado o ventilador elétrico de seu quarto. Então, logo chegou a seus aposentos, ele pediu que todas as crianças e adultos entrassem em seu quarto. E esse, um após outro, receberam das mãos de Prabhupada uma grande rasagula. Naquela noite, ele sentou-se numa cadeira de balanço sobre o gramado atrás do templo, enquanto os devotos o abanavam com um grande abano de pena de pavão, e se ouvia o zumbido de gafanhotos nas árvores. Ali sentou-se ele com seus discípulos em meio a muitas e vistosas plantas de tulasi, a ouvir uma leitura do livro Krishna. Aquela era uma lição tão boa de como se conduzir um Gurukula, quanto eram suas respostas às complexas perguntas dos professores. No Gurukula, tudo devia basear-se em cantar e ouvir sobre Krishna. Brahmananda Swami lia o episódio em que Krishna resgata sua amada Rukmini, quando de repente Srila Prabhupada interrompeu a leitura para dizer que enquanto escapavam na quadriga de Krishna sendo atacados por outros príncipes, Rukmini tomara as rédeas e dirigira a quadriga, enquanto Krishna pegara seu arco e flechas e derrotara seus adversários. Os devotos ficaram admirados, muitos deles estudavam a fundo o livro Krishna, mas aquele pormenor específico não era mencionado em parte alguma. Nunca antes nenhum deles escutara que Rukmini havia tomado as rédeas, nem eles jamais haviam pensado que ela seria capaz de fazer isso. Mas Prabhupada lhes garantiu que ela destemidamente dirigira a quadriga de Krishna durante a luta. Enquanto Prabhupada falava, Dayananda, o diretor do Gurukula, esticou uma de suas pernas para encontrar uma posição mais confortável. Prabhupada voltou-se para ele e disse seriamente, não coloque seus pés perto de Tulasi, ela é uma devota pura. Ouvindo Brahmananda ler uma oração do livro Krishna que descreve Krishna como o criador dos elementos materiais, Prabhupada interrompeu outra vez. Se não aceitamos que Krishna fez o céu, desafiou ele, então quem o fez? O céu azul do Texas agora desvanecia-se no crepúsculo, e tanto visitantes como devotos olharam para o céu e em seguida voltaram a olhar para Prabhupada.
Segundo o Bhagavad Gita, disse Srila Prabhupada, Krishna fez o céu. Bhumirapo nalo vayorkam. É assim que devemos estudar. Aham sarvasya prabhava. O céu é a maior coisa material, mas ele o criou. Dessa maneira, estudem Krishna, não estudem apenas os passatempos de Krishna como com as gopis. Senão ficarão confusos. Quanto mais compreenderem Krishna, tanto mais fiéis serão a eles. Pessoas desautorizadas jamais retratam Krishna criando o céu. Elas sempre querem ver Krishna dançando com as gopis. E dessa maneira procuram justificar suas próprias atividades luxuriosas. 2 jornais de Dallas noticiaram a chegada de Prabhupada. O Dallas Times Herald imprimiu uma foto de Srila Prabhupada sentado e enguirlandado com rosas, com sua mão direita erguida, seu dedo indicador esticado, instruindo. Swami descalço atrai multidões de Krishnas admiradores, dizia a manchete. Além de afirmar que Srila Prabhupada estava descalço, na realidade ele estava calçado, mas tirara os sapatos ao sentar-se de pernas cruzadas. O artigo mencionava uma polêmica em torno dos devotos de Krishna em Dallas. O artigo citava o preceito da ISKCON contra os funcionários do aeroporto Fort Worth de Dallas, que haviam proibido os devotos de distribuir livros e aceitar doações. Ao ouvir o artigo, Srila Prabhupada comentara: esses livros são bons, devem ser lidos. Quem os lesse tornar-se-iam são e compreenderia sua posição constitucional. Caso contrário, as pessoas continuariam sendo perturbadas pelo crime e procurando uma saída. Srila Prabhupada mostrou interesse particular na versão apresentada pelo jornal de sua resposta à pergunta sobre a política indiana. O Swami replicou que a senhora Gandhi tem certa inclinação à compreensão espiritual e se ela a desenvolver plenamente, a situação melhorará. A democracia não traz muito benefício se seus líderes carecem de valores espirituais. Mahatma Gandhi era praticamente um ditador, mas sendo um homem de alto caráter moral, o povo o aceitava. Mesmo a ditadura pode ser boa, contanto que o ditador seja desenvolvido espiritualmente. Era comum perguntar a Srila Prabhupada acerca de Indira Gandhi. O governo americano criticava a lei de emergência recém-instituída por ela, e particularmente em Chicago, os repórteres tentaram transformar os comentários de Prabhupada a respeito das mulheres em uma crítica à primeira-ministra Gandhi. Tanto em Chicago quanto em Dallas, Srila Prabhupada enfatizara que não estava muito interessado em política, embora declarasse que política sem Krishna era inútil. Desejou de manter um bom relacionamento com o governo indiano. Prabhupada não gostava de falar publicamente contra os líderes indianos. Muitas vezes expressara o desejo de encontrar-se com a primeira-ministra, a fim de lhe apresentar o bom trabalho que o movimento da consciência de Krishna estava fazendo para o benefício da Índia e do mundo inteiro, como também para pedir seu auxílio. Na Índia era sempre difícil os devotos conseguirem vistos. Volta e meia eles eram obrigados a deixar o país e seus serviços a fim de renovarem seus vistos de entrada. Agora alguns devotos, especialmente na região de Mayapur, estavam sendo solicitados a deixar o país devido à represália dos Estados Unidos às ações políticas de Indira Gandhi. Recentemente, Prabhupada recebera notícia dos devotos de Delhi de que esses estavam tentando marcar um encontro entre ele e Indira. Por isso, ele gostou das declarações favoráveis sobre Indira Gandhi publicadas no Dallas Times Herald.
e pediu que arquivassem uma cópia do artigo. Na manhã em que partira para Nova Orleans, enquanto caminhava próximo ao lago White Rock, Srila Prabhupada ficou para trás do grupo de devotos em geral e disse a seu servo: "Não estou me sentindo bem." Os poucos sannyasis próximos dele cercaram-no, preocupados. Ontem também, acrescentou ele. É devido ao calor, Srila Prabhupada. Eu não sei o motivo, mas agora sinto dor de cabeça e um pouco de convulsão. Acha que devemos cancelar a viagem desta manhã? Srila Prabhupada não respondeu. Admitiu, contudo, que talvez o calor tivesse enfraquecido sua digestão. Quando indagado se a comida estava a seu gosto, ele replicou: "Não muito. Mudar constantemente de cozinheiro não é bom." Brahmananda Swami sugeriu que outra coisa prejudicial à saúde eram as constantes viagens aéreas. Porém, ao ser-lhe sugerido outra vez o cancelamento do voo para Nova Orleans, Srila Prabhupada disse: Não, e prosseguiu em frente.